Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom, o nosso entrevistado de hoje é novamente o irmão e pastor Júnior Magalhães, que já é um velho conhecido nosso e dispensa maiores apresentações. Mas em resumo, o Júnior Magalhães, ele é um policial aposentado, ele é advogado, ele é historiador, ele é teólogo e agora tem também se destacado como youtuber. Júnior Magalhães, seja bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Obrigado, Pastor Solo. Júnior, nós vamos direto ao assunto aqui, tá certo? Eu tenho acompanhado o trabalho que você tem realizado nas redes sociais, não só no Facebook, como no YouTube, também tem no Instagram e agora, inclusive, você tem até um site, tá certo? E nos últimos dias eu tenho visto você apresentando algumas matérias e dois assuntos em especial me chamou bastante a atenção e é o que eu gostaria de conversar com você nesta live de hoje. O primeiro é sobre Jonas Marques e o segundo é sobre direitos autorais que a Igreja Maranata ela tem solicitado ao YouTube a derrubada dos nossos canais no YouTube, reivindicando direitos autorais. Mas nós vamos então começar por Jonas Marques. Eu tive a curiosidade, né, sempre tive a curiosidade de saber quem é essa então essa figura, né, Jonas Marques, porque eu já tinha ouvido o Amadeu da Maranata falando que esse Jonas então ele teria sido a pessoa que influenciou o Gedeuti, mesmo antes, né, dele promover a divisão ali na Igreja Presbiteriana de Vila Velha, o racha que eles promoveram lá. E também mesmo depois da criação da Igreja Cristã Presbiteriana, parece que esse Jonas Marques ele foi um grande influenciador de tudo aquilo que Gedeuti desenvolveu nessa sua nova igreja. Né? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho ouvindo as histórias que estão disponíveis aí na internet. Mas, Júnior, as perguntas que eu teria para você são as seguintes, né? Veja se você consegue então guardar para responder, ou se quiser eu repito novamente. Primeiro, quem é Jonas Marques? Né, de que igreja era esse Jonas Marques? Né, de que denominação ele surgiu? Ele era um pastor e também foi esse Jonas Marques que teria então ordenado Gedeuti como pastor? Você pode começar então respondendo essas perguntas? Posso sim. Olha só, eu, nos últimos meses, estou bem exausto porque não está sendo fácil. A gente, quando adentra em determinadas áreas, a gente coloca toda a nossa história em risco. A gente coloca todo o nosso tempo de estudo, a gente coloca toda a credibilidade que a gente tem, a gente coloca em uma linha tênue em que você deixa de ser admirado e passa a ser ridicularizado quando uma mentira, por ter sido reverberada, se transforma numa verdade. Então, quando você descobre, você precisa ser muito gradativo para levar as pessoas a conhecer aquela verdade que você já conhece. Então, é o seguinte, eu já estou introduzindo isso para não dizer tudo acerca de Jonas Marques. Porque existem dois Jonas Marques por hora, para a gente entender. Existem dois Jonas Marques. O Jonas Marques, pessoa física, que aí eu posso falar um pouco dos relatos que eu vi, das informações que há por escrito, e o Jonas Marques, personagem, mitologia criada pelo Gedeuti e pelo Amadeu. São duas coisas distintas, que na minha playlist, no canal Sólido de Glória, né, Júnior Magalhães Sólido de Glória, e que, inclusive, no próprio site eu explico. Há uma diferença entre
Jonas Marques, pessoa física, que não sabemos nem se é Marques, não tenho essa informação, porque as pessoas só falavam pastor Jonas, não tenho informação se é Marques. E o personagem que teve uma revelação, que seria o nome Maranata, que segundo o Amadeu, e eu tenho essa gravação, o nome Manaim também teria sido revelado a ele, que o Amadeu se colocava como Timóteo e esse Jonas, o Paulo, o apóstolo Paulo, e que esse Jonas teria sido arrebatado e teria tido uma revelação grandiosa do que seria Maranata, de que Deus revelou a ele que ele ia morrer quando ele foi fazer uma visita, e que ele estava no leito de morte, e Deus revelou ao louvor aquilo que foi não sou mais, e que ele disse que a doença consumiu os ossos e a carne, mas não a fé, e que ele voltou da eternidade que ele queria ficar para ficar um ano aqui ensinando o que seria essa obra chamada Maranata. Esse personagem, ele está correlacionado a um outro indivíduo na história que também era conhecido como Pastor Jonas, mas que morou na Rua Marabá, em Belo Horizonte. São coisas distintas. O Pastor Jonas, que era um homem simples, na descrição de ex-membros da Maranata, alguns que estão na IEM, outros que estão em outras denominações, como a presbiteriana. O homem simples, o homem que não tinha escolaridade, o homem que não era teólogo, o homem que participava de um movimento, que a gente fala muito mal do movimento, mas a igreja congregacional, ela inicia a partir de um movimento que o pastor Dodd fez inclusive parte desse movimento, e que eram tradicionais, que haviam adotado o dispensacionalismo, sendo que Jonas nunca foi tradicional em si. O Jonas ele já se converte para esse movimento de igrejas congregacionais, que sai do âmbito de tradicionais como a presbiteriana, e não acreditam mais naquele modelo de centralização administrativa. A igreja congregacional era contra a centralização administrativa. O contrário do que é a Maranata. E o pastor Dodd fazia parte desse modelo, e ele vai para a Maranata, mas a gente precisa entender que a Maranata da década de 60 e 70 não é a Maranata da década de 80, não é a Maranata pós-78. Os relatos históricos mostram que não é a mesma igreja. Era uma outra igreja. Ela estava em fase de construção ainda. Ela recebia pessoas. Inclusive, Judas pregava em outros lugares, não pregava só na Maranata. Ele era... inclusive, tem uma linda história, que eu relato no meu site, eu coloco a história lá, eu conto a história. Na verdade, a história não é minha. Eu relato a história de uma irmã que sofreu um acidente muito sério, inclusive. Chegou a ficar sem andar. Deus operou uma cura na vida dela. Da Maranata, inclusive. Eu não sei se ela ainda está, mas ela escreveu um blog com toda a história da Maranata da cidade dela. E o irmão do Geneuti, que era diácono na presbiteriana, já tinha sido colocado como pastor lá. Agora, era um bom pastor, né, na descrição daquelas pessoas, né? Permaneceu lá muitos anos, e aparece a visita dos Jonas a esse local. Um homem muito simples. E ele não era nem pastor, ele não podia ficar à frente da igreja. Ele era um evangelista. Por quê? O pastor Dodd, quando ele vai para a congregacional, o que é congregacional? Que não é a igreja congregação cristã do Brasil, não é essa, não é a CCB. A congregacional também não é a congregacional nem do modelo americano, norte-americano, nem do modelo europeu. A igreja congregacional aqui no Brasil, ela teve algumas peculiaridades
bem interessantes, porque eles eram contra a centralização administrativa, mas também eles eram a favor que cada igreja desenvolvesse sua teologia. Pastor Dodge fez parte desse movimento. Inclusive, ajudou a fundar outras igrejas. Sendo que o pastor Dodge, que tinha doutorado em teologia, assim como pastores antigos da Maranata, muitos vieram com formação teológica, mas criam no derramamento do Espírito Santo. Assim, não é que criam apenas no derramamento do Espírito Santo, cria na continuidade de alguns dons espirituais que as igrejas tradicionais não utilizam. E de repente, não sei por que motivo, o pastor Dodge resolve se juntar ao grupo do GDOT. Creio por razões de família, né? Por quê? Porque a esposa do pastor Dodge é da família Gueiros. E aí o que acontece? Ela vai ter uma filha, que chama Gleides, que vai casar com o próximo presidente da Maranata, que é o diplomata. Gueiros também, né? Que nasceu em 1948, ele é natural do Recife, onde o movimento congregacional teve muita força. Muita força. Então, esse movimento congregacional brasileiro, ele é diferente de todos os outros. Porque cada igreja não era necessariamente pentecostal ou não. Ela desenvolvia sua teologia, ela tinha sua própria autonomia, eles buscavam algo parecido com o que havia na igreja primitiva. Eles não queriam a limitação da ação do Espírito Santo, mas também eles não queriam eles não queriam construir uma grande denominação. Tanto é que cada igreja era uma igreja. Não tinha necessidade de placa ou de nome. O modelo congregacional aqui no Brasil foi esse que o pastor Dodge fez parte. E as pregações que a gente vê do pastor Dodge, poucas que eu tive acesso em vídeo, mostram um homem que pregava muito questões morais, questões cívicas, o cuidado com a família. Mas à medida que ele foi envelhecendo, a Maranata foi caindo dentro dessa teologia do GDOT, que é a teologia do Jonas, do pastor Jonas, da Rua Marabá, que saía 7 horas da manhã de casa e voltava à noite, muito bem arrumado, e não falava com nenhum vizinho. Mas que durante anos morou, saiu, voltou algumas vezes ao Brasil e sempre conversava, dialogava e dava entrevistas sobre o Brasil. Conhecia profundamente nossa política. Aliás, foi pré-informado antes da queda do presidente João Goulart acerca do fato de que o comunismo não ia tomar conta do Brasil, de que o Brasil ia ter uma revolução naquele momento. E ele se evade, digamos, do Brasil, mas aí já são outros assuntos que mais tarde, em outro momento, a gente pode conversar mais. Mas, Júnior, então, tá, eu entendi o que você quis dizer aqui com as duas figuras de Jonas, né? São dois pastores diferentes, distintos. Um que é uma pessoa simples, que é até muito querido, e um outro que seria uma figura, um modelo, um discurso, não é isso? Me corrija se eu tiver entendido Sim, errado. exatamente. E que seria, então, uma influência, né, além daquela da simplicidade do Jonas congregacional. É isso mesmo? O Jonas personagem, ele é o oposto do Jonas pessoa física. Jonas real. O pastor Certo. Jonas real, ele realmente, ele costumava profetizar muito. Eu vi nos relatos que ele chegava no local e dizia assim, olha, aqui vai ser o Manaí, aqui vai ser isso. Teve esse termo mesmo, Manaí não, aqui vai ser uma igreja, perdão, aqui vai ser uma igreja, aqui vai ser isso. Ele esteve naquele Manaí, mas ele aparece depois. Ele não estava
Ele nunca, sabe, participou de incentivar um levante na igreja presbiteriana contra a autoridade presbiteriana. Ele nunca participou disso. Pastor Jonas nunca foi um homem rebelde. Aliás, o pastor Dodd, inclusive, participou da fundação de outras igrejas evangélicas. Eles Entendi. pregavam em outras igrejas evangélicas. Então, esse formato de seita o embrião começa em 78. Só para Uhum. descaracterizar isso, a missão Maranata começa em março de 78. Entendi. Depois da grande reunião de 76, em que o tema daquela grande reunião, eu creio que foi em 76, posso estar enganado, mas eu creio que foi em 76. O tema da reunião foi Maranata, Uhum. foi o tema utilizado, né? Foi o tema. E aí, a partir dali, começou a identificar como nome Maranata. Não teve nada a ver com a revelação, eles fizeram uma grande reunião e que o tema foi Maranata. Foi o Uhum. tema, o tema. E aí as pessoas começaram a identificar aquela igreja como a igreja Maranata. E aí valia a pena a modificação do nome. Em março de 78, cria-se a Missão Evangélica Maranata, lá em Uhum. Portugal, que o Alexandre Gueiros participou ativamente disso. Então, assim, essa Missão Evangélica Maranata, ela já tinha esse nome Maranata, antes de 80. Então, essa coisa, porque foi uma revelação especial, isso está descaracterizado. Isso não existe. É uma questão matemática, questão de. Em março já tinha. Ah, não, porque o Jonas ele pegou em 78 tal, aí ia morrer e morreu em 79. Em 80 mudou de nome. Não. Eles se uniformizaram, porque em Portugal ia ser esse nome. Acabou, por algum motivo, os portugueses preferiram esse nome. Não queriam o nome presbiteriano justamente para não confundir, porque havia presença dos presbiterianos lá, não queriam um nome tão parecido. Né? E eu creio que os pastores lá, os mais antigos, podem confirmar a história. Mas havia a missão evangélica Maranata, que hoje é a Igreja Evangélica Maranata, que se desvinculou de vez da seita Maranata, né? Que nós não podemos nem estar chamando de igreja, porque é um desrespeito com a Igreja Nossa Senhora Jesus Cristo, usar esse nome com eles. Certo. Então, é só para confirmar esse último ponto. Teria sido o Jonas, esse Jonas Marques, essa pessoa simples, essa pessoa que você disse querida, teria sido ele quem, mesmo não sendo pastor, sendo evangelista, teria sido ele quem ordenou Gedeuti como pastor? Porque, afinal, é uma Ninguém coisa ordenou o Gideu. interessante. Ninguém É uma ordenou o coisa Gideu pastor. interessante, é porque, inclusive, eu já escutei Gedeuti falando isso em alguma dessas escolas bíblicas aí. Pena que eu não cortei o trechinho para poder guardar. Mas ele estava fazendo uma referência a quando ele foi levantado como pastor. Mas olha, eu fui pastor na Igreja Maranata por muitos anos e ao todo 20 anos de Maranata e nunca fiquei sabendo, afinal, quem foi, né, esse abençoado, né, que levantou Gedeuti como pastor. Porque quando ele sai então da presbiteriana, ele era um mero presbítero, que seria o equivalente a um diácono, né, nas outras denominações, inclusive na própria Maranata. Ou seja, ele era apenas, ele era uma pessoa sem formação teológica, ele não tinha feito nem mesmo os seminários ali da presbiteriana, que são os básicos, e ele, sem ser pastor, ele de repente ele aparece na história como pastor e não só aparece como pastor, mas ele passa então a transferir aquilo que está nele para outras pessoas. É como se ele tivesse uma autoridade de pastor que ele vai transferir para outras pessoas e assim foi em cadeia, chegando inclusive em mim, não é isso? Lógico que a gente tem um entendimento totalmente diferente, eu só estou querendo fazer aqui essa ligação, né? Então, quer dizer, alguém teria que ter levantado esse Gedeuti como pastor e numa linha aí sucessória qualquer, eu acho até que você já até comentou isso, mas o que eu queria saber então foi esse Jonas Marques ou não? Não, olha só. Vamos deixar claro aqui uma coisa.
A Maranata, entenda uma coisa, não foi, não, o Gentili não era um pastor presbiteriano, até porque para ser pastor da presbiteriana ele teria que ter uma formação teológica, que de repente conversou com Jonas Marques, como ele narra, né? E Jonas Marques falava do batismo, o Espírito Santo, e a igreja tradicional não aceitava, até porque Jonas Marques, o real, não aparece, nem Dode aparece antes de 70. Não tem eles antes de 70. Antes do 1970. Então, ele está falando de 67, 68, o que nós temos é o seguinte: é uma rebelião narrada no livro de Joel Brito, mas comprovada através de livro de Atas. Eles saem de uma reunião, e quando eles saem, eles fazem uma ata de fundação, eles criam uma associação que hoje se tornou uma empresa multinacional. Aceita a Maranata, que nós não podemos mais estar chamando de igreja, nós não podemos usar esse nome. Nós não podemos, porque ela não é igreja. Igreja, a gente pode dizer assim, Laodiceia era igreja, Corinto, com toda a luta, era igreja. Coríntios, com toda a dificuldade, era igreja. Filadélfia era igreja, Éfeso era igreja. Maranata não pode mais ser o nome de igreja. Ela não pode mais. Porque igreja não leva cristãos a tribunais. Igreja não faz isso. Por isso que Paulo fala, olha, não leve teu irmão a tribunal. Paulo chama a atenção disso, é vergonhoso. Mas isso era um irmão se opondo a outro. Então, ela não é igreja, ela não aceita. E ela é uma multinacional disfarçada de associação sem fins lucrativos. Gedeuti, a ata de fundação, eles vão fundar uma igreja para ser deles, que na verdade é uma empresa. Eles vão fundar um local em que eles tivessem total domínio e poder. Só que eles não conseguem dar andamento a isso. Eles não tiveram, eles não conseguiam fazer aquilo crescer. As outras cresciam e a Igreja Cristã Presbiteriana não crescia. Até porque Gedeuti não é um grande pregador. Ele não é um homem eloquente. Entendeu? Agora, ele vai aceitando, ele vai recebendo outros pastores descontentes com a igreja tradicional, que de fato passava por grave crise. Desde o final da Segunda Guerra, a igreja tradicional vinha passando por crise. Essa crise ela se agrava, né, no momento em que as ideias do comunismo se avançavam na década de 60. Então havia um descontentamento com aquela ortodoxia fria que havia na igreja tradicional. E muitos pastores buscavam um renovo. Então, muitos migraram para Maranata, que era presbiteriana, porque eles foram em busca do Espírito Santo. Eles foram em busca de um avivamento, eles foram em busca de algo que fosse além de debates teológicos. E eles fizeram, inclusive o Jonas, pessoa física, fizeram com que a Igreja Maranata crescesse. Eu tenho um relato de uma igreja no interior, que ela era um local e que uma irmã que passou no concurso público, ela foi trabalhar numa agência dos Correios, era numa cidade interior, e era um local de difícil acesso. Sabe quem foi pregar lá? Jonas. Gedeuti não ia para lugares de difícil acesso. Sabe? Nordeste, pastor Isaías, que tomou conta, e aí depois Robson Baeta vai chegar aqui, que vai ser o coordenador do Nordeste. Então, assim, está falando de final da década de 70 e início da década de 80. Então, esses homens, eles foram usados e depois descartados, porque enquanto todos trabalhavam pelo Evangelho, o Gedeuti, com conhecimento jurídico, trabalhava e amarrava tudo administrativamente para que fosse dele. E, gradativamente, sua teologia, que nada tem a ver com o início lá atrás, da Igreja Cristã Presbiteriana, vai sendo colocada em prática. É um processo de construção. A Maranata de 67 não é a de 70, não é a de 78, não é
Não é a de 2004, de quando você esteve lá, não é a de hoje. Olha só, na década de 90, por exemplo, era impensável quinta medida. Era impensável. Certas doutrinas, certas coisas que o GDT fez, contrariava o próprio ensino da Maranata. Ele chega a dizer de púlpito, do dia que a gente se sentar com o político, eu me retiro daqui. Nós tínhamos um vídeo. E hoje, a filha dele, que é laranja dele, é sócia da esposa do Carlos Mandato, da Soraya Mandato, que está lá no parlamento, está no Congresso, e é quem arruma as emendas para a própria multinacional Maranata. Que isso é uma coisa gravíssima. É gravíssimo. Quem está falando aqui é crime de improbidade administrativa por violação do princípio da impessoalidade, por violação do princípio da moralidade. Como é que um parlamentar pega uma verba pública e destina para uma igreja uma fundação que pertence à igreja, cuja a esposa é sócia da filha do presidente vitalício Teixeira Gueiros. Então, há de se entender, ninguém levantou o GDT pastor, porque ele estava ali, ele não foi para esperar ser levantado pastor. Ele não se autodenominou pastor, não. GDT se autodenominou Deus. A resposta é essa. Júnior, inclusive, você falou uma coisa aí e tem assim, sobre o ser dono, né? Ele abriu uma empresa e é uma coisa muito interessante. Nós mostramos, inclusive, no vídeo que nós comentamos sobre o Estatuto da Maranata, porque até aquela data, que é uma data bem recente, o Estatuto ele não tinha vice-presidente, ou seja, o Estatuto só tem presidente, ele não tem a figura de vice-presidente, ele tem a possibilidade de um dos membros daquela comissão ali assumir no caso de morte do GDOT. E depois, logo depois que nós publicamos o vídeo, começaram a aparecer então informações apontando o Alexandre Gueiros, que é parente, como você mesmo disse, que ele é da família Gueiros, apontando ele como vice-presidente. Aí eu me pergunto, bom, o estatuto não tem vice-presidente, pelo menos este estatuto. E nos processos que a Maranata entra contra nós, ela coloca o estatuto. Então nós temos agora estatutos recentes, onde para ela poder ser representada em juízo pelos advogados, ela tem que apresentar o estatuto e que deveria ser então o estatuto, o último estatuto. Então, no último estatuto que nós temos conhecimento, a menos que ela não esteja apresentando nos processos judiciais o último estatuto, né? O que também já não seria certo. Mas o fato é o seguinte, Igreja Maranata não tem vice-presidente, mas apresentam Alexandre Gueiros como vice-presidente, talvez já para poder ir, não sei, acostumando as pessoas com a figura dele, para que essa transição seja, vamos dizer assim, inquestionável como tudo na Igreja Maranata. Então esse seria um ponto. E o outro ponto que você tocou também, que eu achei interessante, que é o seguinte, eu tenho este vídeo aqui comigo, né, do Gedeutis bravejando no Manaim, como era de costume dele, batendo naquele púlpito lá e desafiando as pessoas, alguém que levantasse o dedo. É lógico que aquilo tudo é encenação, né? A gente sabe disso, a gente conhece bem, a gente sabe bem como é o perfil de Gedeutis. Mas ele fazia aquela encenação no púlpito e desafiando, olha, se alguém aqui tiver notícia de que nós recebemos 1 centavo, né, de dinheiro público, e na verdade a gente sabe, porque isso acabou sendo revelado por outras vias, ou seja, acabou sendo revelado pelo Ministério Público, que a Maranata estava então recebendo dinheiro por meio de uma fundação, o dinheiro público. Então aquela encenação toda de bater no púlpito, de desafiar, a gente percebe então que na verdade é mais um engodo, um engano, né? Uma encenação realmente. Então esses dois pontos que você falou aí, realmente eu só queria fazer essa observação porque são coisas que eu tenho inclusive um vídeo dele falando isso aqui. Qualquer dia talvez até eu faça um vídeo só para mostrar para as pessoas, para que ninguém tenha dúvida, para que ninguém ache que a gente está exagerando, não é verdade?
Mas, Júnior, então, olha só, como você falou sobre o Jonas Marques, fez essa apresentação, mas eu sei que no seu canal, no YouTube e no site você tem muito mais detalhes, né? Então, hoje você só deu um panorama. E eu queria mostrar, então, que você me ajudasse aqui, né, a mostrar, então, onde estão essas informações? Para que a pessoa que quiser, não, agora eu quero entender melhor essa história. Eu quero ver o documentário que o Júnior produziu, com os detalhes, né, com as informações, com as notícias. Como que a gente vai encontrar isso no seu site? Então a gente tem esse primeiro site aqui, que é o Júnior Magalhães Sola Escritura, né? E temos este outro aqui, que é o Pastor Júnior Magalhães Sola del Glória, né? Então, e temos o site, né? E do site, o site ele joga também para uma rádio, né? Nós temos aqui, ó, Rádio Júnior Magalhães, que vai jogar aqui para a rádio, que tá, eu desativei aqui o som aqui, mas ela tem programação o tempo todo, essa rádio. Pastor, temos aplicativo já. E o aplicativo ele está onde, Júnior? No Play Store, basta jogar lá, Rádio Web, Pastor Júnior Magalhães. Sim. Na Rádiosnet já está também. Ah, entendi. Mas no Play Store. E muitos irmãos já baixaram e estão ouvindo através do aplicativo. Tá certo. Eu vou deixar então, Júnior, se você me mandar, disponibilizar, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, então, esses links. Então, Júnior, você nos ajude aí a encontrar todas as informações que você está trazendo, seus documentários sobre Jonas Marques e os dois Jonas Marques, na verdade, né? Porque eu estou vendo aqui, ó, estamos aqui no seu canal, como é que nós encontramos a sequência de matérias sobre Jonas Marques? Tem uma playlist com o nome. Tá aqui a playlist. E aí você vai lá na última playlist. Jim Jones. Jim Jones. Isso. Aí tem aqui Jim Jones ou Jonas Marques, onde está o corpo de Jim Jones? Morreu em 1978, na mesma época que o pastor Jonas desapareceu. Aula sobre Jim Jones e pastor Jonas Marques, é muito conteúdo, hein? Onde está o corpo de Jim Jones? Morreu em 1978, na mesma época que o pastor Jonas desapareceu. Aula Jim Jones e pastor Jonas Marques. Vídeo exclusivo, Jonas Marques se hospedava com a família de Gedeuti. E o último vídeo, Maranata, comunista, Gedeuti protegeu Jim Jones. E entre parênteses aqui, a verdadeira história de Jim Jones, parte 1. Então, você não terminou ainda isso? Ainda está fazendo os vídeos. É muito conteúdo. É muito conteúdo, inclusive, tem um aí que eu acabei de ver que está errado. Tá tudo nesse canal, Júnior, aqui, ou tem alguma coisa que está em outro lugar? O Mistério da Rua Marabá está no canal Sola Escritura. Qual que é esse outro aqui? Só que para encontrar tem que ir na playlist documentários. Playlist, então vamos aqui, né? Só para poder facilitar. Aí documentários, tem uma playlist aqui. Pronto. Aí para encontrar tá, documentário, deixa eu ver aqui, onde é que tá? Mais embaixo. Mais embaixo. Mais ainda? É uma dessas aí. Vai passando. Documentário. Aqui, ó. Documentário O Mistério da Rua Marabá, parte 2. Onde é que tá a parte 1? Exato. A parte 1 eu tive que colocar na área de membros, mas eu vou repor por causa da Maranata tentando derrubar o canal. Certo. Então. Até porque esse canal levou 6 strikes, né? Uhum. Nós já vamos falar sobre isso. É só então para a gente voltar aqui. Você então tem esse canal, Sola Escritura, e tem o canal Júnior Magalhães aqui, pastor Júnior Magalhães Sola del Glória, onde estão também então... Esses dois é o suficiente. Claro, tem mais canais, mas esses outros canais eu vou destinar para a rádio web, né? Para outros públicos, mas claro que tem conteúdo lá da seita também. Por quê? Porque se ela derrubar por alguma chincana jurídica,
A gente está com todo o conteúdo salvo. Nós, deixar uma coisa aqui clara, nós produzimos conteúdo em massa, perdemos um pouco de qualidade por causa disso, não é fácil. A gente não está sendo remunerado, isso é um investimento, um monte de processo nas costas. Então é o seguinte, como eu aprendi a trabalhar com todas essas ferramentas de forma muito rápida, eu estou começando a trabalhar com outras áreas, por exemplo, a rádio web não adentra nesses assuntos, não entra nisso, tem pessoas que não aguentam ouvir mais falar nisso. Por quê? Porque eu preciso ter contratos comerciais, já tem uma área de membros, pessoas que ajudam e tal, contratos comerciais, por quê? Porque eu preciso financiar, porque já são um total de 3 processos, fora 2 ações que eu estou entrando. Então, é muito gasto com advogado. Eu já estou... realmente, é uma situação muito difícil. Então, como eu dominei, já tem canal até de esportes, mas eu não vou estar fazendo propaganda aqui, não. Aí a gente está fazendo, eu estou criando outras coisas para gerar recursos, já que eu sei como fazer chegar no público através, eu sei como fazer com que aquilo chegue, né, digamos assim, por ter estudado bem. A minha esposa faz um curso, a minha esposa, inclusive, vai ser minha produtora nos cursos que a gente vai lançar para a Hotmart. Então, assim, vai ter os cursos, tem o Instagram também meu, que tem quase 9 mil seguidores, que eu quase não estou usando, tem o Facebook, tem muita coisa. Mas eu estou começando a separar. Maranata tá aí. Não que eu não use as outras plataformas, tá? Mas, assim, as outras eu estou deixando resguardado, material salvo, porque se a Maranata derrubar um desses canais, imediatamente a gente já retoma em outros canais todos os vídeos. Eles estão todos salvos, em vários canais, inclusive. E a gente consegue jogar 15 vídeos por hora. A gente consegue fazer com que as pessoas voltem a receber todas essas informações. Certo. Então, só para a gente encerrar essa parte aqui, tem os 2 canais do YouTube, tem o site e tem a rádio que está aqui, né? Rádio Júnior Magalhães, que vai jogar aqui para a rádio. Mas aqui, então, a gente tem aqui notícias, né? Que você tinha me falado. Em notícias, no site. Aí você tem, então, aqui todas as notícias sobre sobre esse Jonas Marques, o segundo Jonas Marques, não é isso? O Jonas Marques da Rua Marabá, né? É o seguinte, o Jonas da Rua Marabá, o que acontece? No site, eu coloquei a bibliografia, tá? Inclusive, eu digo uma coisa para os irmãos, esse último vídeo que eu lancei, ele começa com a narrativa do GDT. E aí, depois que o GDT faz a narrativa, sabe de uma coisa, o pessoal da Maranata está nos vendo agora, está assistindo, e eles já vão tentar bloquear esse vídeo. Por quê? Porque desde o primeiro vídeo, com relação a esse tema, a Maranata entrou em desespero. E depois a gente vai falar nisso quando for entrar na questão dos processos. Mas entrando aí, é só jogar juniormagalhães.com, você já encontra tudo. Daí você consegue entrar no YouTube, já consegue entrar no Facebook, já consegue entrar no Instagram, já consegue entrar nos canais do YouTube, já consegue. Tem os links aí, se o pastor descer um pouquinho, tem uma lista de links. Que aí tá a enquete, né? Embaixo tem uma lista de links que leva para o Maranata Atma, que leva para a página do Joaquim, que leva para a página do Reginaldo, que leva para o Cavaleiro Veloz, leva para vários lugares. Certo. Sabe? Tem vários links aí que vai levar para diversas informações. Só que nesse site tem as fontes bibliográficas. Certo. Tem as reportagens, tem os livros, tem as teses de mestrado, entendeu? Tem aquilo que não vem à tona. Bom, Júnior, acho que essa primeira parte ficou bem esclarecida, temos já bastante informação, temos agora a fonte também, de onde as pessoas podem encontrar todas as informações da pesquisa que você está realizando, mas aqui pelo tamanho do vídeo eu vou sugerir então que nós possamos então encerrar esse vídeo, e a segunda pergunta, que seria a parte da questão dos direitos autorais, nós fazemos num segundo vídeo. Pode ser assim? Pode sim. Então, meus irmãos, eu agradeço a paciência de todos, agradeço o Júnior Magalhães por ter nos trazido tantas informações, e nós vamos dar sequência a este vídeo no segundo vídeo, onde nós vamos tratar especificamente das questões dos direitos autorais.
Que Deus abençoe a todos, obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo.